Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero desde já me identificar, porque eu sei que esse vídeo não vai especificamente para a nossa igreja. Eu sei que muitas pessoas estarão assistindo a esse vídeo. Então eu sou o presbítero Sideval, congrego na Assembleia de Deus de Ribeira do Pombal, Bahia, que tem como pastor-presidente o pastor José Demétrio Paim e como vice-presidente o pastor Apolinário Araújo, que inclusive é o superintendente da Escola Bíblica Dominical, e eu, pela misericórdia de Deus, sou vice-superintendente da Escola Bíblica Dominical. Bom, amados, devido a essa situação do coronavírus, nós estamos alguns dias sem congregar, então nós estamos preparando essa aula para todos os alunos que fazem parte da classe de adultos. Então nós estamos na lição de número 13, mas antes de mais nada eu gostaria de agradecer a todos os professores, como vice-superintendente da Escola Bíblica Dominical. Eu quero de coração agradecer a todos os professores que se empenharam com tanto carinho, com tanto amor, com tanto afinco, dedicação nesse trimestre. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. Que nesse próximo trimestre nós possamos nos empenhar cada vez mais para darmos o nosso melhor para Deus. Amados, a lição de número 13, como já falei, datada de 29 de março de 2020, ela tem como título O Novo Homem em Jesus Cristo. O textuário diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. A verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Nós temos aqui a leitura diária, que é um versículo para cada dia da semana, que os irmãos já deverão ter lido durante toda esta semana. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em João, capítulo de número 3, versículo do número 1 até o versículo de número 16. Eu não vou fazer essa leitura para o vídeo não ficar muito extenso, mas os irmãos podem ler em casa e meditar nessa leitura. Amados, nós temos aqui o objetivo geral e os objetivos específicos para esta lição. Eu quero ler apenas o geral, mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Meus amados, o primeiro conceito que nós devemos dar aqui é acerca do novo nascimento, porque o título da lição ele remete ao novo nascimento. E logo na introdução aqui, o pastor Claudionor de Andrade, que é o autor da lição, ele faz uma pergunta importantíssima. Ele pergunta da seguinte forma: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? E ele mesmo responde dizendo: do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Já deu para os irmãos perceberem que nós vamos tratar de um assunto relacionado a uma doutrina chamada soteriologia, ou melhor, a uma disciplina chamada soteriologia. O que é a soteriologia? É o estudo da salvação. E no estudo da salvação nós temos os passos da salvação. E nós vamos estudar nessa lição alguns passos da salvação. O primeiro passo da salvação que nós vamos estudar nessa lição é o novo nascimento ou regeneração, a justificação e a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. No primeiro tópico da lição, nós vamos estudar acerca do novo nascimento, ou a regeneração. No segundo tópico, nós vamos estudar acerca da justificação.
E no terceiro tópico nós vamos estudar acerca da santificação e fechando também com a glorificação. Então, amados, nós podemos perceber aqui que o primeiro conceito que nós devemos dar aqui é acerca do novo nascimento. O que é um novo nascimento? Ou esse processo chamado regeneração. É o milagre que se dá na vida daquele que aceita Cristo, tornando-o participante da vida e natureza divina. Deu para entender? Bom, meus amados, no primeiro tópico da lição, nós vamos estudar acerca da regeneração, o novo nascimento, que é uma das etapas da salvação. E aqui já no primeiro ponto, nós temos aqui, nascido não do sangue, nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Aqui em João, capítulo 1, versículos 12 e 13, nós vamos encontrar a fundamentação para isso. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Meus amados, nesse episódio de Nicodemos, quando Jesus Cristo falou para ele que ele precisava nascer de novo, ele estava entendendo que era pela natureza carnal, pela natureza humana ou biológica. Só que Jesus estava falando da natureza espiritual, porque o homem ele tem duas naturezas, a natureza carnal, a natureza humana, biológica, a pecaminosa, e a natureza espiritual. Só que essa natureza espiritual ela é criada a partir do momento que o homem nasce de novo. A partir do momento que o homem entra em processo de regeneração. E quando é que acontece esse processo de regeneração? Quando o homem aceita Jesus Cristo como seu Salvador, quando ele toma essa decisão, automaticamente o Espírito Santo entra nele e o Espírito Santo tira toda a sujeira, toda a imundície que está no homem, todo o lixo que está dentro do homem, remove esse lixo. A partir daquele momento, o Espírito Santo passa a habitar na vida, no coração do homem. Então, Nicodemos não estava entendendo esse processo. Ele só veio a entender depois que Jesus explicou esse processo, e foi que ele veio compreender que não era um processo meramente humano, mas era um processo espiritual. Aqui no segundo ponto, fala assim, ó, nascido de Deus. Por que o novo nascimento, o processo de regeneração, é nascido de Deus? Porque antes da fundação do mundo, diz a palavra de Deus, Deus já tinha estabelecido um plano de salvação para o homem. Porque Deus sabia que o homem ia pecar. Irmão Sideval, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Deus permitiu tudo isso? Porque Deus preza algo que ele deu ao homem chamado livre-arbítrio. Quando Deus colocou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, ele colocou Adão e Eva perfeitos. Só que ele deu um atributo ao homem chamado livre-arbítrio. E infelizmente Adão e Eva não souberam fazer uso desse atributo, cometeram pecado, entraram em desobediência e por conta disso toda a humanidade foi contaminada. É por isso que Jesus Cristo falou para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, porque Nicodemos também foi contaminado por esse pecado. Todo homem está contaminado por esse pecado. Daí a necessidade de nascer de novo. Então, por que nascer de Deus? Porque esse plano nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo, de salvar todo aquele que se perdeu por conta do pecado de Adão e Eva. Aqui no terceiro ponto, nós temos aqui nascido da água. É importante enfatizar, irmãos, aqui sobre o batismo. Eu gostaria de enfatizar bem isso, que o batismo não é condição essencial para a salvação. Tem muita gente pensando que por ser batizado vai ser salvo, porque se baseia naquele versículo que diz assim, Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura,
Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. O que as pessoas esquecem é de olhar o restante do versículo 16. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então só será condenado quem não crê. Então o batismo não é pré-requisito essencial para a salvação. É óbvio que se eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador, se eu quero servir a Deus, se eu quero participar do corpo de Cristo, se eu quero participar da igreja local, eu preciso me batizar. Até porque o batismo é uma ordenança do próprio Senhor Jesus Cristo para nós. Porque o que significa o batismo? Simbolicamente, o batismo significa o quê? Significa morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida com Cristo. É por isso, irmãos, que a Assembleia de Deus só aceita o batismo se for por imersão, por conta dessa simbologia. A morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida. Então, nascido da água, porque nascemos através do batismo. A partir do momento que eu morro para o pecado, quando eu levanto das águas, eu estou renascendo para Deus. Agora é necessário preservar essa fé, é necessário preservar essa comunhão, é necessário preservar essa santidade, nós vamos ler lá na frente, para efeito de salvação. E o quarto tópico da lição, ou melhor, quarto ponto, corte isso aí. Bom, meus amados, no quarto ponto do primeiro tópico fala nascido do Espírito Santo. Na verdade, o agente transformador do homem para o novo nascimento é justamente o Espírito Santo. O Espírito Santo é ele que tem a função de convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz o homem repensar os seus conceitos. É o Espírito Santo que faz o homem repensar a sua vida. É o Espírito Santo que traz arrependimento ao coração do homem. Porque através da palavra o Espírito Santo vai lá e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é ele que provoca esse novo nascimento, é ele que contribui, é ele que traz essa consciência ao homem, a consciência da necessidade de nascer de novo, de ser uma nova criatura. É o Espírito Santo que tem esse maior papel em todo esse cenário. Bom, meus amados, nós vamos falar sobre o segundo ponto da lição, o segundo tópico, que fala da justificação do novo homem. É um outro processo da salvação. Quando é que acontece a justificação? Ela acontece também de forma instantânea. Quando o homem aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, automaticamente Deus o justifica, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aqui no primeiro ponto nós vemos a inutilidade da justiça humana. Isso significa que tem muita gente que procuram, através das boas obras, tentar aliviar a consciência do pecado. Acham que as boas obras, que as boas ações vão encobrir os seus pecados ou vão trazer perdão para os seus pecados, mas isso não é verdade. Nós vemos muito isso quando a gente vai evangelizar, fazer evangelismo pessoal. Muitas pessoas dizem para a gente, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz mal a ninguém, e expressam a necessidade ou a não necessidade de aceitar o evangelho por conta disso. Só que essas pessoas estão extremamente enganadas, porque nós só receberemos justificação diante de Deus mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque todos nós estávamos contaminados pelo pecado de Adão. E só existe uma forma de se considerar justo, de Deus lhe declarar justo, é através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E só é considerado justo quem aceita esse sacrifício para a sua vida. Quem aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Automaticamente ele é justificado por Deus e não por obras meritórias. Irmão Sideval,
Então significa que eu não preciso fazer boas obras? Não, pelo contrário. Você não pratica boas obras para ser salvo. Você pratica boas obras porque você é salvo. Nós não fazemos boas obras para alcançar a salvação. Nós fazemos boas obras porque nós temos a salvação. É ao contrário. E o segundo ponto diz assim, a maravilhosa doutrina da justificação. Aí diz assim, ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Meus amados, isso nós podemos ver na vida de Zaqueu. Quem era Zaqueu quando Jesus Cristo entra na cidade de Jericó? Zaqueu era considerado enganador, considerado trapaceiro, enrolado. Zaqueu enganava as pessoas, extorquia as pessoas com altos impostos. Ele fazia coisas terríveis. E ele era considerado ímpio, terrível, injusto. Mas quando ele tem um encontro com Jesus Cristo, automaticamente, antes de Jesus Cristo terminar o seu discurso lá na sua casa, ele levanta-se e diz, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado. A partir daquele momento, Zaqueu estava confessando os seus pecados e recebendo a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Deus já estava justificando Jacó, já estava agora tirando toda a culpa de Zaqueu e considerando justo. Por quê? Por conta do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário pela vida de Zaqueu. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, quem tentará acusação contra um servo do Senhor, se é Deus quem o justifica? Então, amados, a justificação dos nossos pecados, a consideração de Deus, ou a declaração de Deus de nós como justos, vem através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nenhuma obra meritória poderá nos salvar. As obras, elas poderão contribuir para efeito de coroação no tribunal de Cristo. Aí sim, essas obras serão levadas em consideração para efeito de coroação. Mas isso depois que nós formos salvos. Mas para efeito de salvação, as boas obras é considerada como trapo de imundícia, como diz o profeta Isaías 64:6, que as nossas obras são consideradas como trapo de imundícia. E o terceiro ponto fala, o novo homem é justo. Eu já falei, para o novo homem ser considerado justo, só através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não existe outro caminho. Não existe outra forma de ser justificado. Não adianta argumentos, não adianta obras meritórias, não adianta justificativas. Nenhuma justificativa valerá diante de Deus a não ser através do sacrifício de Jesus Cristo. Coisa interessante, irmãos, ainda acerca da justificação, é que quando Jesus Cristo bradou lá na cruz, Pai, está tudo consumado, Jesus estava assegurando ao homem o perdão de todos os seus pecados, uma nova comunhão com Deus, a promessa do batismo no Espírito Santo. Jesus estava nos proporcionando dons e ministério, estava nos proporcionando a promessa do arrebatamento, um corpo glorificado, um galardão no céu, as bodas do Cordeiro, a participação no milênio e o nosso estado eterno. Isso é maravilhoso, irmãos. Então imagine o que a obra da justificação, o que a doutrina da justificação trouxe para as nossas vidas em Cristo Jesus. Medite sobre isso. Pronto. Amados, nós vamos para o último tópico da lição, que fala da santificação do novo homem. É outro processo da salvação. E nós sabemos que existem dois tipos de santificação. É a santificação instantânea,
ou chamada santificação posicional, e a santificação processual ou gradativa. Como é que funciona isso? A santificação posicional, ela acontece de maneira instantânea. No momento que o ser humano aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, automaticamente ele é santificado por Deus. Porque o que significa o termo santificação? Significa separação. Então, a partir do momento que ele toma a decisão de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, automaticamente Deus está separando ele daquele grupo que ele pertencia, o grupo dos ímpios, o grupo dos condenados, o grupo daqueles que não faziam parte da salvação. Então, automaticamente, à medida que o Espírito Santo entra nele, ele já passa a ser considerado santo. Agora, essa é a santificação instantânea, posicional. Aí você pode me perguntar, irmão Sideval, então uma vez salvo, salvo para sempre? Não, de maneira alguma. Essa doutrina não tem respaldo bíblico. A Bíblia diz, em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que santificação é essa que eu devo seguir? É a santificação processual gradativa. A santificação, irmãos, o processo de santificação é como uma escadinha. Eu comecei a subir a escada agora, eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador e eu vou começar a subir os degraus dessa escada. Esses degraus vão me levar em algum lugar. No nosso contexto, esses degraus vão nos levar até os céus, até a presença de Deus. E eu só vou conseguir chegar até a presença de Deus se eu conseguir subir todos esses degraus que são chamados santificação processual gradativa. Então eu só consigo chegar até a presença de Deus se eu cumprir toda essa etapa de santificação. Irmão Sideval, como é que essa santificação acontece? Como é que esse processo gradual acontece? No meu convívio diário, durante toda a minha trajetória aqui na Terra, nas minhas atitudes, no meu comportamento, através da oração, através de uma vida de devoção a Deus, através de uma vida de jejum, através de uma vida de meditação na palavra, através de uma vida de evangelismo, uma vida de ação dentro da casa de Deus. Tudo isso é um processo de santificação, a busca a Deus constantemente. O apóstolo Paulo diz o que? Em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Quando eu estou orando sem cessar, eu estou buscando a minha santificação. Então, amados, a santificação progressiva, ou a santificação processual, é a santificação mais importante, porque sem ela ninguém verá o Senhor, assim diz a Bíblia Sagrada. E aqui no terceiro ponto diz assim, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Se a gente ler lá, Tiago 4,13, nós vamos perceber, leiam depois, vocês vão ver que é a fundamentação para o que eu estou falando. E essa santificação é a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus é que nos santifiquemos a cada dia, porque quanto mais nos santificamos, mais parecidos com Ele nós ficamos. A nossa santificação é a busca da nossa semelhança a Deus, é a busca da nossa aparência com Deus. Se eu procuro me santificar, eu estou procurando ficar parecido com Jesus. E sabem de uma coisa, irmãos? Quando alguém chega num nível de santificação tão grande, um nível de santificação tão maravilhoso, essa pessoa é recolhida para Deus porque não cabe mais aqui no mundo. É por isso que muitas vezes algum irmão nosso parte para Deus e a gente diz, meu Deus, mas por que aquela pessoa morreu? Foi o que aconteceu? Era um crente tão fiel, tão obediente à palavra. Eu nunca vi nada que manchasse a reputação da vida daquele irmão. E por que aquele irmão morreu? Por que aquele irmão partiu para o Senhor? Irmãos, ele pode ter chegado num processo de santificação tão grande que ele não cabia mais nesse mundo. O que Deus faz? Deus recolhe essa pessoa para preservar a santidade dessa pessoa. Meus amados, essa lição foi apenas um resumo,
não dá para a gente falar a miúde de tudo. Né? Os irmãos leiam a lição em casa, meditem, porque tem muito mais coisa a ser trabalhada aqui nessa lição. É óbvio que num vídeo tão pequenininho desse não daria para tratar acerca de tudo, principalmente os versículos que fundamentam cada tópico que nós falamos aqui. Não dá para citar todos os versículos, não dá para ler todos os versículos, mas vocês podem ler em casa, tem na lição. É importante para os irmãos crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Irmãos, eu quero concluir essa lição dizendo o seguinte: o novo nascimento, ele é uma experiência para todo homem aqui na terra. Todo homem precisa passar por essa experiência para poder alcançar os céus. E o novo nascimento é uma experiência necessária, insubstituível, inadiável e urgente, visto que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então eu quero deixar essa palavra, principalmente para aquelas pessoas que ainda não tomaram essa decisão ao lado do Cristo, que provavelmente estarão assistindo a esse vídeo, que Jesus Cristo possa lhe dar força, lhe dar coragem, que o Espírito Santo possa lhe capacitar, possa lhe impulsionar a tomar essa decisão ao lado de Cristo, porque não existe outro caminho. O caminho é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos dê uma semana de paz. Vamos continuar vigiando, orando dentro das nossas casas, porque se Deus permitiu que nós estivéssemos dentro da nossa casa, não foi para ficar assistindo programa de TV, não foi para ficar fazendo uso do WhatsApp mais do que deveria fazer, foi para erigirmos um altar dentro da nossa casa e buscar mais a Deus, orando, consagrando, meditando na palavra e buscando a Ele sem cessar. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.